No resumo de Storytelling, Histórias que deixam marcas, você saberá como pequenas narrativas podem alcançar um público-alvo específico, potencializando as vendas de uma empresa. Marcamos este texto para você. No livro Storytelling, Histórias que deixam marcas, o autor Adilson Xavier explora a ideia de como o storytelling, termo em inglês usado para definir a construção de uma história, ou seja, uma narrativa, é poderoso no que se refere à comunicação direta com o público-alvo de pequenas e grandes empresas. Em síntese, Xavier explica que, por meio do storytelling, muitas empresas conseguiram superar o que ele chama de aboom informacional. Ainda que o ato de contar histórias seja uma prática muito antiga, Xavier explica que seu real valor foi resgatado devido às novas tecnologias, assim como devido à explosão do marketing de conteúdo. De acordo com Xavier, a globalização tem um papel fundamental nisso, visto que, por meio dela, houve uma revolução dos meios de comunicação. Como resultado, muitas empresas que trabalhavam com a apresentação de ideias foram impactadas. Nesse sentido, podemos observar o surgimento da urgência por atenção e do excesso de informação. Sendo assim, Adilson recomenda trabalhar com o capital emocional, a fim de driblar possíveis crises relacionadas ao tema. O alto consumo de informação nos leva a acreditar que nos falta tempo, quando na verdade, muitas vezes estamos usando nosso tempo de forma errada. Isto é, ficamos horas e horas rolando o feed das redes sociais ou vendo séries na TV, enquanto poderíamos fazer algo a mais produtivo. Em suma, esse comportamento universal gera uma crise de atenção. Segundo Adilson Xavier, para lidar com esse tipo de situação, é preciso compreender como as emoções motivam as pessoas. Daí, a necessidade de saber como contar boas histórias. Para Xavier, a essência da história é o que realmente permanece, mesmo quando alguns detalhes são esquecidos. Nesse ato, grandes histórias são para sempre. Mas, uma boa história tem que ser verdadeira. Para isso, ela deve obedecer contextos temporais e espaciais. Lembrando que, a principal função da história é entreter. Portanto, sua história precisa seduzir do início ao fim. Aprendendo com quem sabe fazer muito bem. Nesta parte do livro, o autor apresenta histórias reais, e de sucesso, de marcas que sabem contar histórias como ninguém. Obviamente que, a Coca-Cola, referência no mercado de refrigerantes mundial, está no topo da lista. Mas, o autor também cita empresas como a Disney, Ford, Nike, entre outras, que por sua vez, são amestras na arte de contar boas histórias e influenciar seus clientes. Xavier fala sobre como a empresa sabe dominar o mercado, expandindo seu negócio para outras vias. Como, por exemplo, comercializando produtos de outros segmentos, assim como tornando-se patrocinadora de diversos eventos esportivos mundiais. Tudo isso só foi possível devido à capacidade da equipe de marketing em criar boas histórias. Histórias que encantam e alcançam exatamente o público-alvo da empresa. Além disso, Xavier cita a Havaianas, que por saber contar histórias incríveis, fez de um simples objeto popular, um cobiçado souvenir brasileiro, conhecido, inclusive, no mundo todo. Qualquer pessoa pode contar boas histórias. Já na etapa final da obra, Xavier salienta que, com o advento da tecnologia, qualquer pessoa que tenha acesso a um dispositivo conectado à internet, pode contar boas histórias, tornando-se assim, um produtor de conteúdo. Segundo ele, é preciso aproveitar toda a pluralidade de meios, pois, de modo geral, eles possuem públicos e alcances distintos, o que por sua vez, pode alavancar nossas histórias. Por último, o autor fala sobre como os jogos são uma excelente maneira de se contar boas histórias. Isso porque, eles oferecem uma experiência diferenciada, onde o cliente passa a se sentir parte da narrativa, enquanto consome o produto. Como nos games, os jogadores determinam o que acontece em cada nova fase, ele se torna o personagem principal da história que está sendo contada. E, para o mundo dos negócios, é justamente esse sentimento que mais importa. Portanto, em resumo, para criar boas histórias, tudo o que precisamos é envolver os clientes em situações que despertem suas mais sinceras emoções. Afinal, por meio de boas histórias é possível afunilar o relacionamento entre marca e clientes. Confira outros resumos do Resumindo e descubra novos livros.